Oi pessoal, eu sou o professor Vitor e minha dica do Enem para você é sobre a interpretação. A gente sabe que na prova do Enem há muitos textos, muitas questões sobre interpretação. Por isso eu separei algumas dicas para vocês. O enunciado. O enunciado é muito importante porque ele me dirige para compreender de forma correta a pergunta. Por isso, quando o texto é muito extenso, a dica é você ler primeiro o enunciado, pois assim você vai fazer uma leitura dirigida, sabendo já exatamente o que está procurando no texto. Compreensão versus apreensão. Ao ler o enunciado, provavelmente vai estar escrito alguma coisa sobre compreensão do texto ou apreensão. Nesse caso, devemos que cuidar do seguinte: se estiver compreensão, você precisa compreender o texto, ou seja, a resposta vai estar nas entrelinhas. Se estiver escrito apreensão, a resposta vai estar escrita no texto. Então você não precisa pensar o que o autor quis dizer com o texto, porque ela vai estar no texto, a resposta. Charge e histórias em quadrinhos. Uma das características do Enem é sempre ter questões sobre charge e história em quadrinhos. Nesse caso, se for charge, a alternativa que estiver falando sobre ironia ou crítica vai ser a resposta correta, porque charge sempre trata de uma ironia ou uma crítica. Em todos os casos, se for história em quadrinhos, nesse caso precisamos olhar bem o enunciado, porque muitas vezes eles colocam uma história em quadrinhos, mas a pergunta é só sobre o primeiro quadrinho. Então você só olha o primeiro quadrinho, ou o último quadrinho. Nesse caso, só se atém ao último quadrinho. Existe também a situação em que eles colocam uma história em quadrinhos, mas perguntam algo sobre o gênero quadrinhos, ou seja, não diretamente a história que está posta lá, e sim sobre toda a característica do gênero dos quadrinhos. Novamente faço alusão ao enunciado, porque ele é fundamental para a compreensão da pergunta. Gêneros textuais. O Enem também se caracteriza por colocar questões sobre gêneros textuais. Nesse caso, nós temos que ficar bastante atentos ao final do texto, ou seja, a bibliografia, pois ali vai estar escrito se é um requerimento, se é notícia de jornal, se é um editorial, e isso é fundamental para entender a questão. Por exemplo, no final de uma questão que houve no Enem, estava escrito que estava disponível no Correio de Uberlândia. Nesse caso, significa que é texto de jornal, ou seja, precisa ser imparcial. Bom, então a gente já pode ir para as alternativas e ver quais não são imparciais. Por exemplo, numa notícia de jornal, ele não pode nem defender nem criticar. Portanto, a letra B e a letra D já estão fora, já estão anuladas. Além disso, para comparar alguma coisa, as duas questões precisam aparecer no texto. Eu não posso comparar algo com alguma coisa que eu não escrevi. Portanto, a letra C também está fora. Por último, distorcer o sentido da frase, letra E, se é notícia de jornal, ele não pode usar sentido figurado. Nesse caso, ele não vai poder distorcer a imagem. Ou seja, a resposta correta é a letra A, que é demonstrar que a situação das mulheres mudou na sociedade contemporânea. Ou seja, o mais importante é a informação. Se a questão é sobre notícia de jornal, o mais importante é a informação. Espero que essas dicas tenham ajudado bastante, pois essa é mais uma dica do CT para você. Colégio Teutônia. Educação para a vida toda.